Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais... A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Brasil acorda cheio de interrogações, não sabemos exatamente quais serão as consequências do tarifaço. Lula prepara-se para reagir, estranhamente indo conversar exatamente com o pessoal que mais irrita o presidente americano, que é o pessoal do BRICS. Não consigo imaginar que solução para o problema, que reação o BRICS pode fazer, pode realizar como um todo. Tem a China, tem a Rússia, são países, claro, com significado econômico e militar. Mas daí até conseguir reduzir o tarifaço vai ser muito difícil. E, entre mentes, o presidente Trump meteu um aumento nas tarifas da Índia, porque a Índia
tem negócios com a Rússia. E nós temos negócios também. Então, tudo pode piorar, sempre tudo pode piorar. Então, se a Índia foi punida, você imagine como possa ser um castigo maior ao Brasil por manter relações com a Rússia. Temos relações importantes, trazemos da Rússia, importamos da Rússia grande parte de subsídios agrícolas, né, fertilizantes, e não há uma facilidade em procurar outros vendedores, etc. Então, se você olhar bem, esse Trump está realizando uma loucura mundial. Não preciso ficar repetindo isso porque é visível. A vítima preferencial nesse instante é o Brasil. O Lula diz que está aqui, ó. Está aqui na manchete da Folha, ó. Governo vai à OMC contra Estados Unidos e Lula diz que ligar para Trump é humilhação. Olha, eu não sei o que o Lula sabe de como ele seria recebido. A única informação que a gente tem é que o Trump, respondendo a uma pergunta de uma repórter brasileira, disse que estaria à disposição do presidente Lula para conversar. Não vejo humilhação nenhuma em o presidente Lula, cujo país, o país que ele preside é vítima de uma ação do governo americano. Não vejo por que seja uma humilhação ele ligar para o presidente americano, a não ser que ele saiba que o presidente pode repetir a cena, pode repetir pelo telefone a cena que ele protagonizou contra o presidente da Ucrânia, Zelensky, em plena Casa Branca. Ele não é um homem educado em colégio de freiras, né? Ele é um homem impetuoso, mal educado. Na minha visão, tem um certo parafuso não bem colocado, né? Quando foram consertar o parafuso, levaram ele numa, como chama, boca do quê? Boca de porco. Boca de porco, e quer dizer, o cara não tinha chave aquela chave que você coloca para apertar o parafuso, apertou com um palito de fósforo, ficou meio estranho esse nosso querido presidente Trump, e ele dirige um dos maiores, se não o país mais importante do mundo, um dos mais importantes, tem à sua disposição bomba atômica e tudo isso, e pode cometer as maiores atrocidades, com a impressão que grande parte das pessoas, inclusive eu, tem de que muito provavelmente ele, no frigir dos ovos, vai acabar prejudicando também os Estados Unidos nessa série de operações treslocadas de tarifas que ele faz contra os demais países. Então, deixa eu ver como é que é o Estadão. Ó. Lula diz que vai propor ao BRICS resposta conjunta a tarifaço. Como é que resposta conjunta? Vai declarar guerra aos Estados Unidos? E se o Brasil ganha a guerra, já imaginou? Tem um filme chamado O Rato que Ruge, tem sido usado muito por muito exemplo. Você pode conhecer um pequeno país desconhecido nos cafundós da Europa, que tem uma produção de vinho que os Estados Unidos compram.
e aí um belo dia os Estados Unidos começam a produzir esse vinho de maneira sintética e param de importar. Aí esse país declara guerra aos Estados Unidos, manda um pergaminho de declaração de guerra. O Departamento de Estado, o pessoal se reúne com aquele pergaminho, morre de rir, pensa que é um trote, e aí eles com Jim Carrey, o filme, eles saem com um navio e vão e acabam, é uma história, acabam ganhando a guerra lá, porque os Estados Unidos está no filme, sob um treinamento para um suposto possível futuro ataque nuclear e eles assumem, só que eles não sabem o que fazer com os Estados Unidos. Eu me lembro dessa história aqui, se o Brasil ganha a guerra. Até agora nós não ouvimos essa sugestão, vamos para a guerra. Não duvido nada que alguém faça. Lembre que eu disse que alguém vai aparecer e vai propor que o Brasil faça uma guerra contra os Estados Unidos. O perigo é o Brasil ganhar. Bom, Globo. Lula articula com Índia e China resposta conjunta a Trump. A impressão, porque a gente não conhece todos os bastidores dessa história. A impressão é a seguinte: o Lula desistiu de apelar para o governo americano. Foi para os canais formais competentes, que é a OMC, a Organização Mundial do Comércio, que costuma arbitrar os problemas comerciais entre os países. Essa a principal finalidade da OMC. Ela julga, discute, tenta compor os países, é um órgão da ONU, mas é formal. Esse é o caminho formal, não tem negociação, não tem nada. Então, a fase das negociações, a meu ver, foi decretada como encerrada pelo Lula. E agora ele inicia a fase das reações. E ele anuncia que vai ter consultas exatamente com algo que irrita muito o presidente Trump. Eu acho que, de vez em quando, o Trump pode ser irritado quando interessa aos outros países. Não estou propondo subserviência, estou propondo cuidado. Aí ele procura o pessoal do BRICS e eu coloco uma interrogação. O que o pessoal do BRICS pode fazer nesse caso? Eu não vejo solução. Pode contrapor um tarifaço a produtos americanos. A Rússia está sendo punida pelos Estados Unidos, punida pela Europa por causa da invasão da Ucrânia, está mais preocupada com a Ucrânia do que com o resto do mundo, está dependendo da China. A China está se afastando das coisas mais conflitivas, já tem uma série de contenciosos comerciais e até estratégicos com os Estados Unidos, não vai querer apertar mais esse nó. Eu não sei exatamente o que o Irã, sei lá, que ele vai, a África do Sul, não sei, e não sei também qual é o cacife que eles têm para negociar com os Estados Unidos. O problema é que nós, brasileiros, não temos um cacife. Vai sentar, talvez isso seja a motivação para o Lula não telefonar por Trump. O que o Lula vai propor? Presidente Trump, seja bonzinho, abra para nós a perspectiva, reduza as tarifas. Ele não tem nada o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, propôs que a gente negociasse com a questão das terras minerais preciosas. Não é suficiente, isso corre paralelo, não entra nessa negociação.
não existe, na verdade, a não ser que eu esteja muito, muito enganado, a possibilidade de uma negociar o quê? Né? E o Brasil não quer e não precisa ir de joelhos para os Estados Unidos pedir uma reconsideração. Então tem que traçar um comportamento, uma tática, fazer um projeto para reagir os Estados Unidos. Agora, eu não vejo que esse caminho passe pelo BRICS. Passe pelo BRICS, que é visto pelos Estados Unidos como inimigo. Inimigo. Por quê? Uma série de coisas, quer dizer, os Estados Unidos confia que é a tentativa de criação de uma outra ONU contra os americanos. O BRICS fala numa nova moeda, o dólar é a moeda internacional, é justo, não é? Isso é um outro problema. Agora, quando a potência que é os Estados Unidos vê que o dólar começa a ser posto em causa, em risco, reage. E reage quando no nascedouro. Então vai lá o Lula, no momento quente, e propõe uma nova moeda. Quer dizer, ele olha para o BRICS, todo mundo, quase todo mundo autoritário ou totalitário, o mundo que os Estados Unidos supostamente odeia, a Europa também, e o Brasil está lá no meio desses países autoritários, e um bloco que é visto como inimigo. Não é que é pouco amistoso, é inimigo mesmo. Eles se toleram, ninguém vai invadir, meter uma bomba atômica, nada disso, mas tem uma série de contenciosos e que se juntam de alguma maneira para reduzir o poder americano, no mínimo. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto, a preocupação maior é aqui dentro. Agora nós vamos começar a sentir as consequências do tarifaço. Aí vem o real. Até agora o pessoal elucubrou, vai ser assim, vai perder tantos empregos, para melhor e para pior. Algumas coisas vão se acomodar, alguns empresários vão reduzir preços internos, perder um pouco para buscar outros mercados. Quer dizer, agora a gente vai saber a realidade, como é que vai ficar. A perspectiva não é boa, mas uma parte disso pode ser recuperada com tesão do Brasil de conseguir novos negócios, etc., que eu não vejo. Eu vejo no empresariado. No governo, eu não vejo. Realmente não consigo ver. Não sei se é falta de competência, falta de capacidade. Olha aqui, governo recorre à OMC contra tarifaço e finaliza pacote de ajuda a empresas. Antes de passar mais para a parte política, eu queria registrar um acontecimento muito triste. Faleceu ontem o arquiteto, professor Carlos Lemos. Carlos Lemos era um parceiro, né, de Niemeyer, considerado por muitos o maior arquiteto do brasileiro e um dos maiores arquitetos do mundo. Tem obras em conjunto, Carlos Lemos, várias obras que ele traçou, eu o conheci bem, convivi com ele era bastante amigo do publisher da Folha, Otávio Frias de Oliveira, com quem eu tive a honra de trabalhar durante 15 anos, eu fui editor-chefe do jornal dele, e o Lemos de vez em quando ia lá, a gente conversava, era uma pessoa que sabia das coisas, né? Eu tenho uma historinha com ele que me ficou na cabeça.
O Frias era, além de publisher da Folha, era presidente da Fundação Casper Libero, e começava a ficar pronta aquela frente do prédio da Gazeta, os paulistanos conhecem, na Avenida Paulista, aquele predião da Gazeta, da Fundação Casper Libero. E aí o seu Frias falou, olha, Carlos, nós precisamos fazer um painel, alguma coisa na frente da Gazeta, porque tem aquela lugar que cabe exatamente um quadro, uma obra de arte, né? Aí o Carlos Lemos pegou um guardanapo lá, pegou uma caneta, e aí começou a desenhar. Aquilo que está lá, Gazeta, 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 em relevo, né? Gazeta, foi feito num guardanapo na minha frente. E desenhou aquela coisa, todo mundo, e está lá, maravilhoso, na Avenida Paulista. Essa não é a única. Eu estou contando um fato pitoresco a respeito, mas ele era além da bondade, não é porque morreu, não, da bondade, é uma pessoa de trato muito positivo, enfim, o Carlos Lemos. E um detalhe, ele morreu com 100 anos. Morreu com 100 anos. E assim mesmo, os amigos dele acham, inclusive eu, que ele morreu cedo. Tinha muita lenha para queimar. Ainda repouse em paz, arquiteto Carlos Lemos. Bom, aí entramos na bagunça interna, que é o que aconteceu ontem na Câmara. Imagine, num momento desse tem uma briga, os bolsonaristas tomam a mesa, parece uma guerra, aí vai o Mota, o presidente da Câmara, e retoma o controle da cadeira de presidente. Está aqui, ó, a foto, ó. Vendo? Mota põe polícia de prontidão e retoma a própria cadeira na Câmara. No segundo dia de protesto de parlamentares bolsonaristas contra a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara, Hugo Mota, sentado, ele já está na mesa, conseguiu abrir a sessão e mandou o recado: o país deve estar em primeiro lugar e não projetos pessoais. É um protesto dos bolsonaristas contra a prisão, eles querem que a Câmara e o Senado votem a anistia, não vão votar. O Alcolumbre já disse que não vão votar. Se eles colocarem em votação, muito provavelmente a anistia ganhará. Não quer. Sabe quem não quer? Quem quer que passe, por enquanto, que está o Centrão. Esse movimento todo é basicamente de bolsonaristas. O Centrão ficou quieto, o Centrão está na dele. O Centrão não quer confusão, o Centrão quer usufruir. Não estou falando em corrupção, tem também, mas não estou falando em corrupção. Quer usufruir do poder como o Centrão sempre fez. Então, esse tipo de coisa atrapalha, né? Esse tipo de coisa atrapalha. Tem uma história aqui que eu acho que merece ser contada antes de voltar para a política. Tá aqui no alto na Folha. Tá aqui, ó. Homem chorou e pôs as mãos na cabeça antes de os PMs o matarem. Foi no centro de São Paulo. O testemunho é da câmera dos policiais, de um dos policiais. O homem estava desarmado,
mostrando as mãos e chorando, provavelmente clamando por sua vida, quando foi morto por 2 PMs. E aí o fim da novela é a seguinte, não é o fim, mas é o desenvolvimento. O tenente Alain Wallace dos Santos Moreira e o soldado Danilo Guering foram detidos e acusados de homicídio doloso, quando você quer matar. Eles dizem que o morador de rua tentou roubar a sua arma. Bom, está aqui, vamos ver como vão reagir as nossas autoridades, especialmente a justiça. A gente sabe, por tudo que a gente tem visto, que há um crescente desgaste da justiça perante os olhares da população brasileira. Isso é ruim para a democracia. E não é mal entendido mesmo. Isso começa lá em cima no Supremo. Por exemplo, os desmandos do Xandão. Uma série de desmandos. Ele atravessa a lei. Quer ver? Tem coisas aqui nos editoriais dos jornais diretamente a respeito dele. Supremo forte é o que respeita limites, é o editorial do Estadão. A Corte precisa reafirmar seu compromisso inarredável com o Estado de Direito, não só diante do reiterado golpismo bolsonarista, mas também ante os excessos de Alexandre de Moraes. Quer dizer, o ministro Alexandre de Moraes, volta e meia, sob silêncio de seus companheiros do Supremo, pratica alguma coisa que o Bolsonaro diria fora das 4 linhas. Existe um fato que é o começo da descida para os porões do STF, da descida da visão positiva que a população deveria ter do STF. E eu coloco isso. É uma coisa que não é tão presente, mas eu acho que chocou a população. Durante, 5, 6, 4 anos, o STF apoiou tudo o que se fez na Lava Jato. Tudo o que se fez na Lava Jato era perfeito. E a Lava Jato pegou corrupção mesmo. A Lava Jato foi um marco, né, na história contra a corrupção no Brasil. De repente, movido por razões supostamente jurídicas, eu estou medindo as palavras, nessa época é interessante, em alguns casos, você medir as palavras. E aí, supostamente, eles mudaram a posição, de repente, mudaram a posição, e foram anulando. O juiz, que era o mocinho da história, virou bandido, o Moro, e de repente o Lula estava na rua, todo mundo foi perdoado, está todo mundo perdoado, todo mundo que era, ou de um jeito ou do outro, estão devolvendo a grana roubada para esses ladrões, canalhas, surpreendidos surpreendidos pela Lava Jato. A Lava Jato está reduzida a pó de traque, né? Está lá, só falta dar descarga, né, na Lava Jato. E, de repente, eles amolecem, flexibilizam, Aí vem o caso Bolsonaro. Aí sim, endurece com o Bolsonaro. Não estou entrando nos méritos. Pode ser que tenha erros do processo da Lava Jato.
E pode ser que tenha erros do processo Bolsonaro, golpismo, etc. Mas a dureza com que o Bolsonaro é tratado, se você tem 2, 3 caminhos, sempre é o pior, sempre é o que machuca mais. Quer dizer, como é que o cidadão comum olha um tribunal que abre a guarda, baixa a sua dureza, amolece com a Lava Jato e, de repente, endurece cada vez mais com o Bolsonaro? Isso é estranho, viu? Isso é estranho. Não estou entrando nos méritos, porque, na verdade, em termos de direito brasileiro, você consegue interpretações variadas. Não é matemática, não é matemática. Está aqui. Bom, acho que eu já mostrei. Deixa eu mostrar, aproveitar os jornais mais ideológicos. Está aqui a Gazeta do Povo de Curitiba, um jornal mais à direita. Está aqui. Xandão não me representa, o Paulo Cruz. Ruim a tarifa de 50%, pois Trump pode subir a 100% ou fazer coisa pior. Gilmar faz piada sobre revogação de visto no governo Trump. Deixa eu tirar isso daqui. O que sobrou da democracia no Brasil. Avanço do autoritarismo. Mega operação policial cumpre mais de 500 mandados em 8 estados do Nordeste. Estados Unidos condenam ações imorais e ameaçam ampliar sanções a aliados do ministro no STF e outros setores. Presença de Carlos Bolsonaro em Santa Catarina reforça estratégia para disputa ao Senado. Esse é a Gazeta do Povo. Outro jornal, a mais à direita, muito bom, é a Revista Oeste. Não é jornal, é revista. Olha aqui. Está aqui, né? Está aqui. Jornalista falecido há alguns dias, homenageado pela revista que ele trabalhava. Eu queria aumentar, está difícil. José Roberto Guzzo foi o mais brilhante jornalista do país. E foi muito brilhante. Não sei se foi o mais brilhante, mas foi do mais brilhante. Eu era um leitor e admirador do Guzzo. Não que você concordasse com as ideias dele, mas ele era uma pessoa que sabia embasar o seu conhecimento, etc. Entenda quais os passos para Alexandre de Moraes sofrer o impeachment. Agora, deixa eu pegar aqui um jornal mais à esquerda. Está aqui, não é a Veja, no Brasil 247. Até advogados dos golpistas consideram que prisão de Bolsonaro é irreversível. Lula não vê em Trump disposição para o diálogo e defende a ação coordenada do BRICS sobre tarifaço. Articulação de Lula com China e Índia ganha destaque no Global Times. Governo Lula é lulista, né? O jornal é lulista. Estão me sinalizando que o tempo está acabando. Vamos lá, e o tempo vai acabando para muita gente. Vamos lá, para quem tomou café com a gente, o café continua dentro do tarifaço. Os Estados Unidos vão sentir falta. Eu acho que café ainda tem uma esperança de voltar atrás, de que o Trump volte atrás, mas por pressão interna. Quem tomou café? Juliana Miranda, Eduardo Lobato, Walter Pereira, Gilberto Daúde, Eliette Duarte, Leonardo Rocha, Eva Cristina, João Carlos Santos, Reginaldo Miguel, Ricardo Gambetta, Ciro Lopes, Cid César, Otávio Pinho, Paulo Cordeiro de Florianópolis, Pedro Rafael de Bragança Paulista,
Silas Oliveira de... eu não consigo ler. Urucará e Merley Siqueira, de Teresina, Piauí. Tem um incêndio lá no Piauí que ontem a Globo mostrou. Assustador. Em compensação, tem também em outros países. Não estão culpando o Bolsonaro dessa vez. Bom, muito obrigado por sua atenção. Espero estar com você amanhã, nesse mesmo horário, 8 horas, ao vivo, das 8 às 8h30. Muito obrigado e não se esqueça, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.